Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Contrato até 2026, Rodolfo Landim assinou, Flamengo confirma negócio de peso e não tem mais chances de reviravolta. Landim admite assumir cargo em SAF do Flamengo. Elenco do Flamengo entra de férias e já tem data pré-marcada para sua reapresentação. 106 milhões de reais, acabou de ser confirmado. Marcos Leonardo no Flamengo, nação vai à loucura. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. A temporada de 2023 do Flamengo terminou nessa quarta-feira. A derrota sofrida para o São Paulo marcou o último jogo do rubro-negro no ano, mas em menos de 24 horas após o apito final, o time da Gávea surpreendeu ao anunciar seu primeiro compromisso para a temporada de 2024. O Flamengo encara o Orlando City já no mês de janeiro. O Flamengo decidiu agendar amistosos preparatórios. O primeiro confirmado é contra o Orlando City, marcado para 27 de janeiro no Camping World Stadium, um estádio de futebol americano localizado em Orlando, Flórida, que tem capacidade para 65 mil pessoas. Os rubro-negros que residem nos Estados Unidos vão poder acompanhar o time do coração de pertinho depois de 5 anos. Os valores dos ingressos ainda não foram divulgados, mas a venda vai começar na próxima terça-feira pelo site oficial do UFC Series e organiza aí o jogo. A última vez que o Flamengo foi aos Estados Unidos foi em 2019, quando participou e venceu o Florida Cup. Mas essa não será a primeira vez que o Mengão enfrenta o time da MLS. Em novembro de 2015, o Flamengo e o Orlando City realizaram o primeiro e único confronto entre as equipes. A partida aconteceu no Maracanã para pouco mais de 12 mil pessoas. Naquela época, o Orlando City tinha o craque Kaká como grande nome da equipe, que não jogou contra o Flamengo por estar servindo a seleção brasileira. Era um amistoso comemorativo pelos 120 anos do Mengão. O jogo terminou em 1-0 Flamengo, gol de Luiz Antônio, que hoje joga no Vietnã. Marcou o único gol da história do confronto. O time da Gávea era comandado pelo Oswaldo de Oliveira. 9 anos depois, o Flamengo e o Orlando City se reencontram em um contexto bem diferente da última partida. Agora é o Flamengo do Tite que promete entrar em campo com uma equipe recheada de medalhões e provavelmente novos reforços, como o uruguaio Nicolás de la Cruz. Essa deve ser a primeira aparição do Flamengo para a torcida em 2024, depois da péssima e traumática temporada de 2023. Depois, o Flamengo retorna ao Brasil para disputar o Campeonato Carioca no fim de janeiro, porque a FERJ determinou como obrigatório que os times utilizem a equipe principal a partir da quarta rodada. E sendo assim, a estreia do oficial aí do Flamengo na temporada vai ser contra a Portuguesa. Nas rodadas anteriores do Campeonato Carioca, o Flamengo deve escalar a equipe sub-20, assim como fez nos últimos anos. Segundo o portal GE.com, o elenco vai ter um mês de férias e vai se reapresentar no dia 8 de janeiro, diferente dos 42 dias que teve no ano passado, que geraram muita confusão. Serão 10 dias de pré-temporada antes do amistoso contra o Orlando City nos Estados Unidos. A ideia do Flamengo é estrear contra o Audax no dia 17 de janeiro com o seu time titular. Os jovens da base terão que jogar 3 partidas pelo Flamengo. Nova Iguaçu, Volta Redonda e Portuguesa serão os adversários. O time titular só volta ao estadual no jogo contra o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, em Belém. A partida ainda não tem data confirmada, mas acontece no dia 31 de janeiro ou no dia 1º de fevereiro. Prestes a entrar no seu último ano de mandato como presidente do Flamengo, sem direito à reeleição, o Rodolfo Landim admitiu pela primeira vez que pode assumir um cargo na administração da possível futura SAF do Flamengo. Em nova entrevista ao Mauro César Pereira, o Landim insistiu na SAF como o melhor modelo para financiar a construção do estádio próprio do Flamengo e não descartou se tornar o gestor dessa SAF, que passaria a comandar o futebol rubro-negro.
Ele disse, aspas, as regras de governança é que vão definir, mas com o controle sendo do Flamengo, seria uma decisão do Conselho Diretor, com grande participação e poder decisório do presidente eleito. No Bayern de Munique da Alemanha, alguns executivos da SAF acumulam as mesmas funções como executivos da Associação Desportiva. A rigor, isso já ocorre no Flamengo no caso do Maracanã. O senhor Severino Braga foi apontado pelo Flamengo como gestor da futura empresa que estamos criando com o Fluminense para gerir o Maracanã em caso de uma vitória na licitação. O Mauro César Pereira insistiu na questão se o Landim teria um cargo na SAF. O presidente disse que a decisão vai caber aos sócios do Flamengo. Aspas, dependerá das regras de governança. Os sócios do Flamengo podem preferir que o presidente acumule o cargo e presida a SAF, ou que ele ajude a apontar, por exemplo, um profissional selecionado no mercado para essa função. A decisão seria dos sócios, afirmou lá o Landim, que deixou claro que pretende continuar participando da política do Flamengo, mesmo depois do fim do seu mandato. Esses últimos quase 5 anos da minha vida foram de dedicação quase integral ao clube. Estaria mentindo para você se dissesse que após o término do meu mandato, no final do próximo ano, consideraria que a minha missão de ajudar o Flamengo estaria terminada e que não me importaria mais com o que viesse a acontecer com o clube. O Flamengo, para mim, é como um filho. O amor que sentimos nos faz não apenas desejar sempre o melhor para eles, como nos colocar sempre a postos para ajudar no limite da nossa capacidade e disponibilidade. O Clube do Flamengo considera que a insistência do Landim na SAF como modelo para financiar o estádio é justamente uma forma do presidente buscar se perpetuar no poder do clube, apesar dos limites impostos pelo Estatuto e a legislação à sua continuidade no cargo. Durante o ano de 2023, foram apresentadas no clube emendas para que o Landim pudesse se reeleger mais uma vez e para estender o seu mandato de presidente por mais um ano. A primeira foi engavetada por contrariar o Profut e a segunda foi derrotada no Conselho Deliberativo. A transformação em SAF, porém, permitiria que o Landim ocupasse um cargo no comando do futebol do clube até de CEO da nova SAF. É exatamente o que aconteceu recentemente no Fortaleza com o presidente Marcelo Paes, que se tornou o CEO da nova SAF do clube cearense. Aí eu te pergunto, você votaria no Landim para ele ser o CEO de uma possível SAF no Flamengo? Coloca aí. Manchete. Contrato até 2026. Rodolfo Landim assinou. O Flamengo confirma negócio de peso e não tem mais chance de reviravolta. O Flamengo hoje também confirmou a permanência de um super ídolo. Trata-se do nosso querido Bruno Henrique. Após o jogo contra o São Paulo, o Bruno Henrique disse que da parte dele tudo estava acertado. Ele já tinha assinado o contrato de renovação. Por outro lado, a assinatura por parte do Mengão não havia acontecido. Após a notícia do Flamengo ser vazada, houve muitas críticas por parte da torcida e até conselheiros pelo clube do Flamengo ter aceito ficar com o jogador por mais de 3 anos e as justificativas foram reveladas. O Bruno Henrique tem 32 anos, ou seja, ele vai ficar até os 35 anos recebendo um salário altíssimo. O contrato foi engavetado, mas o Landim agora resolveu assinar e o Portal Gol trouxe em primeira mão. Aspas, se antes faltava a assinatura do Rodolfo Landim, agora não falta mais. O presidente do Flamengo assinou a renovação de Bruno Henrique e toda a documentação está ok. Atacante renovou por mais 3 anos com o rubro-negro. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, não esquece então, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, vamos lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever, só aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, você me ajudou demais. Muito obrigado. Manchete, 106 milhões. Acabou de ser confirmado Marcos Leonardo no Flamengo. Notícia vai animar a nação. A diretoria do Flamengo acabou dormindo no ponto e perdeu a concorrência para o Corinthians. Apesar do interesse em vir a Santos, a proposta oficial acabou não chegando e a negociação foi atravessada pelo clube paulista.
Para que isso não aconteça mais, o Flamengo vem trabalhando de forma mais ativa no mercado e, diante do rebaixamento do Santos, com a equipe precisando vender desesperadamente jogadores de forma imediata, a gestão carioca deve se utilizar disso para buscar a contratação do Marcos Leonardo, que está avaliado em 106 milhões de reais. A diretoria avalia a situação com calma, já que a prioridade do Santos e do próprio jogador é o mercado europeu. Mas diante do caso de indisciplina e do momento atual do Peixe, não vai ser uma tarefa fácil, abrindo a possibilidade do Flamengo entrar na jogada. Em um primeiro momento, o Santos e o jogador vão esperar para ver se na abertura da janela de transferências vai pintar uma proposta boa da Europa. Caso isso não aconteça, o valor do atleta com certeza vai despencar ainda mais. Já caiu um bocado e aí vai possibilitar que clubes sul-americanos possam fazer uma investida no jogador e o Flamengo tem muito interesse nesse atleta. O objetivo do Flamengo é ter calma na negociação para que ela seja concretizada. Aspas, já chegou a conversar com o staff do atleta e agora o Mengão também vai esperar toda essa movimentação acontecer para poder decidir se faz uma proposta ou não ao jogador. Entretanto, o que preocupa nos bastidores é o caso da indisciplina recente do jogador, que pode acabar tumultuando o ambiente. O fato é que os casos de indisciplina do Marcos Leonardo assustaram demais não só o mundo europeu, mas também o Flamengo. O Tite gosta muito do atleta, mas não suporta atletas indisciplinados. Concluiu lá a reportagem. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a vinda do Marcos Leonardo para o Flamengo? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aqueles abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo me prestigiando. Bora lá! Alô, meu amigo Raimundo Nonato, de Santa Rita do Maranhão. Alô, meu amigo José Benedito, de Bacabal, no Maranhão. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Rubens Souza, de Uberaba, Minas Gerais. Alô, amigo Neilton Sérgio, de Salvador, Bahia. Alô, flamenguistas de Angical, na Bahia. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Itamar César, de Planura, em Minas Gerais. Alô, meu amigo querido Vicente Belo, aqui do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Meu irmão querido, aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, minha amiga Maria Senhora, parabéns pelo seu aniversário. Muita saúde, muitos anos de vida para você, querida amiga. Curta bastante o seu dia e manda um pedaço do bolo para mim. Parabéns, Maria Senhora. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai me ajudar bastante a crescer o canal no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui, muito obrigado e pra cima deles, Mengão!